presidente Fernando Henrique diz que Sérgio Mota foi um referencial para todos os partidos. O corpo do ministro está sendo velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e será enterrado hoje à tarde. A repercussão, a falta do homem forte do presidente, as frases bombásticas que fizeram de Serjão um dos personagens mais importantes do governo Fernando Henrique, você vai acompanhar aqui no Jornal Hoje. Era um grande político, mas talvez fosse esta a qualidade necessária para quem cuida da comunicação. Ele era um homem de muita força interna, muita capacidade de ação e por isso mesmo para a falta. Neste momento, está sendo aguardada a chegada do presidente Fernando Henrique Cardoso, amigo do ministro Sérgio Mota há mais de 25 anos. O presidente já saiu de Brasília e está a caminho de São Paulo. Acompanha o velório e também o enterro, que está marcado para as 4 horas da tarde, no cemitério Campo Grande, no bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Nahriman Sible, de São Paulo. Em Brasília, o presidente Fernando Henrique fez um pronunciamento emocionado sobre o amigo e ministro Sérgio Mota. Pouco antes de ser internado na UTI, o ministro mandou um fax pedindo ao presidente que continue lutando para mudar o Brasil. Luto em Brasília. No Ministério das Comunicações não teve expediente. Todas as reuniões e entrevistas na esplanada dos ministérios foram adiadas. O governo perdeu seu principal negociador. Na defesa do governo e do PSDB, falava o que pensava. E deixava todo mundo de cabelo em pé quando dava uma opinião sobre questões polêmicas. Nem o Comunidade Solidária, dirigido pela mulher do presidente Fernando Henrique, escapou. Disse o ministro: essa masturbação sociológica me irrita, porque não chega a nenhum resultado. Os deputados também foram alvo do ministro. Tem deputado com quem a gente só pode conversar pelado na sauna para evitar problemas. Ele também criticava órgãos do governo. A Petrobras é um paquiderme burocrático. Ele era uma pessoa que falava normal, falava de forma transparente, falava o que sentia, né, com muita franqueza sempre. Às vezes até assustando as pessoas e assustando a opinião pública. Antes de embarcar para São Paulo, o presidente Fernando Henrique fez questão de falar sobre o amigo. A memória do Sérgio vai servir sempre de inspiração para todos os que acreditamos que é possível mudar as coisas, mudar para melhor, que é preciso ter um compromisso com o país e com o povo. Emocionado, o presidente leu um fax que recebeu do ministro na semana passada, pouco antes dele entrar para a UTI do hospital. A última comunicação entre os amigos. Não se apequene, cumpra seu destino histórico, coordene as transformações do país. Obrigado pelo apoio. Um abraço do amigo Sérgio. O presidente Fernando Henrique decretou muito e trabalhar em excesso. Amigo há muitos anos do presidente Fernando Henrique Cardoso, Sérgio Mota participou da campanha do então sociólogo para a Prefeitura de São Paulo, para o Senado, e foi o tesoureiro da campanha de 94. Indicado ministro das Comunicações, quase perde a festa da posse. Na véspera, foi internado com fortes dores na coluna. Desde o início do governo, justificou o seu apelido de trator. Já no discurso de posse, fez críticas aos seus antecessores no Ministério das Comunicações, acusando-os de usar critérios políticos na concessão dos canais de rádio e televisão. Em 95, teve um infarto e durante vários dias o governo ficou meio sem graça. Não havia ministro para dar trombadas, peitar deputados e falar pelos cotovelos. À frente do Ministério das Comunicações, Mota congelou os processos de concessão de canais, mudou os critérios de licitação na Telebrás e deu início às privatizações mais bem-sucedidas do governo Fernando Henrique. Bem-humorado, Sérgio Mota brincava com seu estado de saúde. Foi à posse de seu colega José Serra usando uma bomba de oxigênio e avisou: cuidado, agora tenho mais oxigênio, estou pior. O Brasil amanheceu com fé nesta segunda-feira, 20 de abril. Ainda era madrugada quando a primeira congada chegou à igreja de São Benedito, em Aparecida. Este ano, mais de 60 grupos de Minas e São Paulo participaram da festa. As congadas lembram reis e rainhas que foram trazidos para o Brasil como escravos. Fé e devoção também em Vila Zélia, no Espírito Santo.
hoje são esperadas 150 mil pessoas na festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira do estado. Tardes de sol e temperatura agradável no centro-sul do país. O ar frio que chegou ao Brasil no fim de semana garante uma segunda-feira ensolarada em toda a grande área clara do mapa. Em parte do Nordeste, o clima também fica seco e faz bastante calor. Chove a tarde toda só no extremo norte e nas outras áreas o calor provoca pancadas de chuva no fim do dia. A máxima não passa de 24 graus em Curitiba e chega aos 32 em Fortaleza. Um ano depois da morte do índio Pataxó Galdino dos Santos, em Brasília, os menores acusados de queimar o índio vivo continuam presos esperando o julgamento. Os índios pedem pressa à justiça. Brasília, 20 de abril de 97. O índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos é queimado vivo quando dormia num ponto de ônibus. Poucas horas depois, a polícia prende os autores do crime. São 5 adolescentes de classe média. Hoje, um ano depois, um dos rapazes, o menor GNJ, já está em liberdade. Os outros 4 acusados continuam presos aguardando julgamento, mas também podem sair logo da cadeia. É que a juíza do caso aceitou a versão dos rapazes de que tudo não passou de uma brincadeira que foi longe demais. Com isso, a acusação baixou de assassinato para lesão corporal seguida de morte. A pena diminui e mesmo que sejam condenados, os rapazes podem ser libertados logo depois do julgamento. Essa mudança de tratamento revoltou os índios. A justiça está sendo muito devagar. Não está tendo uma produção de resultado como a gente esperava que fosse feito. Bem em frente ao ponto de ônibus onde foi assassinado o índio Galdino, foi construído um monumento para que as pessoas não esquecessem do crime. Um ano depois, o monumento está todo sujo e cheio de pichações. Mas o crime não saiu da cabeça das pessoas. Elas transformaram essa praça num espaço para pedir paz e justiça. O irmão do índio Galdino, Valdir de Jesus Santos, foi espancado ontem em Pau-Brasil, no sul da Bahia, por um ex-policial militar, segurança do prefeito do município. Outro índio, Luiz Titiá, levou 2 tiros, um no joelho e outro na mão esquerda. Parece que a violência... Curiosa, que ela e Paul dormiram separados uma única noite. O amor por Linda inspirou Paul McCartney na música. Sua carreira solo começou com uma homenagem à mulher. Seu último disco, Flaming Pie, foi todo dedicado a ela. Fomos feitos um para o outro. É assim que Paul McCartney definiu seu casamento com Linda. O câncer de mama que matou Linda é uma doença que preocupa todas nós. A falta de informação ajuda a aumentar os casos, mas saiba que tem cura desde que o câncer seja descoberto logo no começo. As mulheres que fazem pouco exercício físico, que fumam e comem muita gordura, são fortes candidatas ao câncer de mama. Menstruação precoce, menopausa tardia e casos da doença na família também aumentam muito o risco. O diagnóstico do câncer de mama é sempre um grande choque. Assusta a gente o fato de você ter que extrair o seio, né? Tanto medo tem suas razões. No ano passado, o câncer de mama matou 6.780 mulheres no Brasil. A estimativa do Ministério da Saúde é que este ano surjam no Brasil 33 mil novos casos de câncer de mama. E o mais grave é que, na maioria das vezes, a doença só é descoberta em estágio avançado, quando a cura é mais difícil. A falta de informação é o maior obstáculo na luta contra o câncer de mama, já que se ele for descoberto no início, as chances de cura são de 90%. O principal cuidado é fazer o autoexame todos os meses. Depois dos 40 anos, é indispensável também uma mamografia anual, um exame capaz de detectar o tumor desde a formação. A seguir, no Jornal Hoje, o Nobel de Literatura Otávio Paz morre aos 84 anos. E você vai poder comer torta sem perigo de engordar. Mais importante do que passar pelo mundo é deixar sua marca. Quebec Workbook. A Babyland estará aberta no feriado de amanhã. E a gente não iria abrir em pleno feriado se não fosse com descontos que realmente valem a pena. Amanhã passe na Babylândia e ganhe o dia. Novo Close-Up Double. Aquele
gel super refrescante, agora com bicarbonato de sódio. Dentes muito mais brancos. Fale de perto com Close-Up Double. Dentes muito mais brancos e perigosos também. Sempre está acontecendo alguma coisa boa na rede Chevrolet. Neste fim de semana prolongado, você tem tudo para sair de carro novo. Você tem tudo para sair de Vectra 0 km, pagando só R$ 489 por mês. Tá fácil comprar, não é mesmo? Temos o carro que você quer, a taxa que você quer e a menor prestação. Venha e conheça também as vantagens do Smart Lease Chevrolet, porque aqui sempre está acontecendo alguma coisa boa para você. Ele veio de um mundo mágico atrás de seu pior inimigo e transformou Los Angeles numa praça de guerra. Veja a morte com seus próprios olhos. Príncipe Guerreiro 2, sessão da tarde. Hoje, 3 da tarde. Globo, um caso de amor com o Brasil. O Labirinto da Solidão. O Nobel de Literatura Otávio Paz morreu aos 84 anos de câncer. O presidente mexicano Ernesto Zedillo disse que o país perde hoje seu maior pensador e poeta. Otávio Paz foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1990. Diplomata, poeta, cronista, tradutor. Ele se tornou um dos escritores latinos mais importantes da atualidade. Paz se dizia um esquerdista sem ilusões e sempre lutou contra as ditaduras de direita ou de esquerda. Dizia ser contra qualquer regime que ameaçasse impor censura política e cultural ao povo. Um de seus livros mais famosos é O Labirinto da Solidão, no qual faz um retrato dos mexicanos. Mas sua grande paixão era a poesia. Ele dizia, a poesia é a memória de um povo e uma grande criadora de fantasmas. Prazer sem culpa. O Instituto de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul levantou a bola desenvolvendo a sucralose. O jornal Hoje completa a jogada dando a receita de uma torta de brigadeiro que substitui o açúcar pela substância desenvolvida em laboratório. Placar final, um quitute 35% mais magro. Foi um ano de pesquisa. O resultado não poderia ser melhor. A torta Diet tem praticamente a metade das calorias de uma tradicional. Tudo porque este adoçante, chamado de sucralose, substitui o açúcar sem os inconvenientes de outros adoçantes. Ele deixa a massa do bolo consistente e você pode encontrá-lo em qualquer supermercado. O estudo é do Instituto de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O sabor foi aprovado por degustadores. Para quem olha a torta Diet, não tem nenhuma diferença da convencional. O resultado é um doce leve que engorda menos. A torta de brigadeiro é uma torta Diet, porque os diabéticos podem consumi-la, não tem açúcar, e também é light, porque nós conseguimos diminuir mais ou menos 35% das calorias dessa torta. Primeiro você vai preparar a massa com 4 ovos, 3 colheres de sopa de sucralose, 1 xícara de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga derretida, 1 colher de chá de essência de baunilha, 2 colheres de sopa de cacau em pó. Bata as claras em neve, bote as gemas. Numa vasilha, coloque a farinha e misture a sucralose e o cacau, que deve ser peneirado. Acrescente a essência de baunilha e a manteiga. Misture tudo até a massa ficar consistente. Coloque numa forma e leve ao forno por 20 minutos. Para o recheio, use 1 xícara de leite em pó desnatado, 1 xícara de água, 40 gramas de chocolate de cobertura dietético derretido em banho-maria, 1 colher de sopa de cacau em pó, 1 colher de sopa de sucralose. Junte os ingredientes. Cozinhe em fogo moderado, mexendo por 20 minutos até engrossar. Deixe esfriar. Corte a massa em 3 camadas. Para umedecer a torta, use uma calda com 1 xícara de água e 2 colheres de sopa rasa de sucralose.
Recheie com creme e cubra com raspas de chocolate. E está pronta a torta. Na receita dietética da torta de brigadeiro, cada 100 gramas de torta contém 295 calorias. Numa receita com açúcar, seriam 460 calorias pela mesma quantidade de torta. E nós voltamos à Assembleia Legislativa de São Paulo, onde está sendo velado o corpo do ministro Sérgio Mota. Nariman. Ainda é grande a movimentação por aqui para o velório do ministro Sérgio Mota. Agora há pouco chegou o governador do Rio Grande do Sul, Antônio Brito. Chegou também o ministro-chefe da Casa Civil, Clóvis Carvalho. O presidente Fernando Henrique Cardoso deve chegar no máximo em 15 minutos. Sérgio Mota vai ser enterrado com honras militares. Às 3 horas, o corpo do ministro deixa a Assembleia Legislativa num carro dos bombeiros e segue escoltado pela cavalaria da Polícia Militar até o cemitério Campo Grande, na zona sul de São Paulo. O enterro está marcado para as 4 horas da tarde. Nariman Sible, de São Paulo. Por hoje é só. Até amanhã. Rede Globo São Paulo. Assista agora Felicidade em Vale a Pena Ver de Novo. Classificação livre. Revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Oportunidades de negócios, como montá-los, administração e marketing. A revista para quem quer ganhar dinheiro.